Muito boa noite ou bom dia para quem estiver nos assistindo de qualquer lugar do nosso planeta, aproveitando aí a internet, a solidão, entre aspas, né, do isolamento social. Lembrando que também nos é dito, né, que o São Paulo nos avisou da presença dos espíritos em nossas vidas, que estamos cercados por uma multidão de testemunhas, né? Me abaixei aqui para apertar o F5 porque eu estou acompanhando pela tela aqui. Desculpe. É um prazer estar conversando com você, que está do outro lado aí e que vai ver esta divulgação da doutrina espírita em qualquer momento que você esteja aí precisando estudar um pouco mais, né, sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Nós já iniciamos aqui alguns estudos, né, sobre a doutrina espírita, sobre o livro dos Espíritos, que está aqui do meu lado. É uma edição do Allan Kardec, né, da coleção Allan Kardec, que já é até mais ou menos antiga, mas o Espiritismo, a gente sabe, pelo que está registrado na história do mundo, foi aí a organização, a codificação de Allan Kardec por volta aí de 1850 na França, aonde surgiam lá grandes filósofos, importantes questionamentos sobre a realidade do ser. Veja bem que neste período, né, não existia nem mesmo o telefone, né, nem mesmo a máquina de escrever. Ainda foi um período anterior à Revolução Industrial que passou a acontecer em seguida aquele período ali, e onde ainda havia um grande atraso tecnológico na humanidade. Né? Ainda o cavalo, que por mais de 5 mil anos foi o veículo de tração humano, né? Tração animal. Então nós estamos aí passando por um momento de pandemia, por um momento mundial de problemas sociais, econômicos, morais, onde não entendemos bem ainda exatamente o objetivo disso. E é por isso que estamos aqui neste momento trazendo uma ideia para quem quer que busque, né, um pouco de consolo diante deste tamanho grau de sofrimento que nós estamos tendo que enfrentar, devido às incertezas, devido aos prejuízos econômicos, devido à incapacidade de planejarmos o futuro, de buscarmos, sim, uma confiança maior. Uma confiança naquilo que pode nos trazer positividade diante deste momento, né? Aquilo que pode nos tornar mais seguros, que pode nos tornar mais fortes, que pode nos tornar vencedores diante das dificuldades que nós estaremos enfrentando da pandemia mundial, que ainda não acabou, né? Ainda está circulando pelo mundo com possibilidades, né, de grandes aumentos de estatísticas de sofrimento e que, portanto, precisam estar embasadas, né, num conteúdo filosófico que não seja sensacionalista, que não seja charlatão, que não seja falso Cristo ou falso profeta. A doutrina espírita, que é o que nós seguimos aqui na nossa página, ela traz a fé raciocinada. Até eu separei aqui um trecho do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, que talvez as pessoas conheçam e que eu deixei separado aqui, que é o número 208, falando sobre isso, né? Estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo.
Não se conforme com a pior das escravidões, que é a escravidão mental. Nascemos para ser livres e só o seremos quando raciocinarmos livremente. O que isso significa? Significa que na questão da fé, por exemplo, é preciso que nós tenhamos uma pesquisa para que nós busquemos entender de maneira íntima quem é Deus, que é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Eu vou referenciar ela aqui, como já fizemos um introdutório anteriormente, né, sobre essa questão do Livro dos Espíritos. Agora nós vamos ir direto à questão. Já fizemos aí uma relação sobre o que é Espiritismo, né? Neste capítulo aí, Allan Kardec, muito criteriosamente, preocupado com o debate, fez várias questões filosóficas, né, sobre a linguagem, de que forma os termos seriam usados, como sugeria, né, Platão e outros filósofos da humanidade sugeriram. Porque hoje em dia a superficialidade, a leviandade na questão filosófica é muito grande. E aí precisamos, então, realmente sermos sinceros, né, com a questão de estudarmos uma nova filosofia, uma nova doutrina, e que estimule os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a transformação moral, comportamental e ética, que é o objetivo de uma fé raciocinada, de uma religião, de uma ciência e daquilo que nós vamos encontrar no Deus, né, Pai Criador, que é o que nós procuramos, talvez para entender o objetivo da nossa existência. Quando estamos fazendo parênteses diversos, né, embotados pela intelectualidade em excesso, o que acontece? Perdemos aí o compromisso com a verdade. Perdemos o compromisso com as superiores ao nosso conhecimento, porque nós passamos muitas vezes a ter a vaidade intelectual, a vaidade de queremos estar em destaque, a vaidade de achar que nós estamos sendo, pelo ego, tratados como divindades. E somos apenas seres humanos em graus de evolução diferentes, de acordo às obras e o exercício que temos feito e as oportunidades que Deus nos dá. Então, vamos entender juntos o Espiritismo. Este é o objetivo, é estudar juntos, porque quem estuda juntos se aprofunda também nesse conhecimento. O legal disso tudo é que nós podemos fazer no silêncio da noite, praticamente, né, entre aspas, falando sozinhos aqui num escritório, com a tecnologia que Deus permitiu que chegássemos, mas tendo a certeza que isso fica gravado e disponível por tempo indeterminado. E como Jesus disse, né, seria possível aí, através disso, também expandir as suas palavras, que, sendo honestas, né, não passarão. As causas primárias, livro 1, capítulo 1, Deus. Deus e o infinito. Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, aos espíritos que, através de um fenômeno mediúnico, estavam respondendo às suas perguntas. Espíritos que tinham aí a missão de organizar a base da doutrina espírita, trazendo para nós a revelação que é o mundo espiritual, que nós existíamos antes de habitarmos um corpo, né, um escafandro na matéria. Escafandro é aquele uniforme de proteção, aquele equipamento de proteção que os mergulhadores usam para descer nas regiões mais profundas, abissais do oceano, onde a pressão é muito grande, onde eles não conseguiam respirar, não conseguiriam obter oxigênio, e são capazes daí, através de este equipamento, conseguir sobreviver e explorar então aquele mundo até então desconhecido. De certa forma, é isso que acontece com o espírito encarnado. Recebemos aí um corpo de carne, as nossas vibrações são reduzidas para que nós possamos, então, através disso, explorarmos o mundo físico e as suas experiências. E com essas experiências, de forma que elas nos afetem no trabalho, nas relações com os pais, nas relações com os irmãos, nas relações amorosas, em todos os sentidos da vida, possam expandir o nosso espírito, que não retrograda. No mínimo, ele estaciona
mas não retrograda. E aí a resposta que Allan Kardec tem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que devemos entender por infinito? Bom, vamos aqui parar, né, nessa simples resposta, talvez aqui, né, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como assim? Né? A inteligência suprema. O que isso quer dizer? Eu sou tão inteligente, né? Você se acha muitas vezes, eu me acho, ou não tenho inteligência nenhuma, né? Posso ficar falando aí um monte de coisas, achando que sou um grande gênio e não sou nada disso, posso até ter enlouquecido. O que quer dizer isso? O que é inteligência? Então, inteligência, né, é a capacidade de compreensão que nós temos e de que forma nós podemos utilizar esta compreensão para obtermos sucesso naquilo que fazemos, em qualquer área, profissional, amorosa, científica, né, artística. Significa que você se destaca pelo seu talento, pela sua capacidade em criar um objeto de arte, pela sua capacidade de criar uma música. Você se destaca porque nós aprendemos a evoluir no mundo primitivo, descobrindo o fogo, descobrindo depois que era bom a plantação, descobrimos depois que deixamos de ser nômades para sermos, né, sedentários, encontrarmos aí nas comunidades os agrupamentos sociais, descobrimos que poderíamos gerar luz à noite através do fogo e cozinhar os alimentos, evitando aí infecções e problemas. Descobrimos que poderíamos agrupadamente formar, né, proteções, mas que era preciso organizar este grupo, porque outros grupos que também descobriram isso poderiam querer roubar o nosso alimento, roubar a nossa força, porque ainda a ética não estava desenvolvida, a moral não estava desenvolvida. Descobrimos através da emissão de Deus por Moisés que existia alguma coisa mais do que este viver explorando este mundo físico de uma maneira sem direção, quando não entendíamos bem a morte, né, o desaparecimento de alguns dos nossos grupos, deixávamos para trás, não tínhamos ligações emocionais muito maiores do que aquela convivência diária, e ou eram comidos por animais, ou morriam de doenças, e íamos vivendo assim, de uma maneira primitiva, como bichos, né? A consciência da memória foi nos dando, então, a lembrança, né? A saudade, alguns apegos, um instinto de proteção. Tínhamos saído já do reino hominal, do reino animal para o reino hominal. Começamos lá no desenvolvimento da consciência atômica, para depois passarmos pelos reinos vegetais, nos transformarmos em mônadas de Deus, recebemos a lei do universo de causa e efeito gravada na centelha divina, mas expandirmos isso no mundo físico através dessas experiências, né? Mas não valeria você ter uma experiência que você não pudesse lembrar. E aí você morreu num curto espaço de tempo de forma insuficiente, não aprendeu todas as coisas que poderia aprender. Então o Espiritismo, como no passado outras religiões reencarnacionistas e compreendendo o mundo espiritual através do sentimento da mediunidade, passa então a nos mostrar que a morte não existe e que as nossas experiências são cumulativas. Sendo cumulativas as nossas experiências, nós vamos nos tornando cada vez mais inteligentes. E a inteligência é um patrimônio imperecível, porque o trabalho que ela dá para ser cultivado dentro da nossa memória, ele é pessoal. Você não pode, como no filme A Matrix, por exemplo, injetar um chip, né, de memória no seu cérebro para que você aprenda aí arte marcial em 5 minutos, para que você se transforme em um grande pianista em alguns segundos, né? Aquilo é um filme, né? Você pode até num sonho achar que você é alguma coisa sem mérito, sem trabalho, sem exercício, né, necessário para que você memorize, né, as questões, as vibrações, para que você passe naturalmente, porque a natureza não dá saltos, fazer as reflexões necessárias de acordo com cada ofício que você aprende, ou a utilização do fogo,
para depois da pedra polida, né, transformar os metais, transformar esses metais em roupas, em alguns casos, né, ainda primitivos da nossa sociedade, em armas, em espadas, em anéis, em escudos, em utensílios domésticos. Um exemplo só, né, desse desenvolvimento da inteligência, para que a gente compreenda o que é inteligência. Então, a inteligência é esse processo progressivo de aprendizado das coisas. Nós vamos nos tornando melhores à medida que exercitamos os nossos dons. Como Darwin, né, no século também mesmo do Allan Kardec, no século XIX, passou, através do livro A Evolução das Espécies, a popularizar a teoria de que nos mundos, né, animais e também no homem, não são os mais fortes que sobrevivem, mas sim os que se adaptam de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais inteligente. Veja bem, não é a força bruta, então, portanto, que nos garante a transformação da espécie para melhor, mas, concordando com Darwin, os que se adaptam melhor por inteligência, pela capacidade de analisar o que está acontecendo e agir de uma forma estratégica. Compreendido, basicamente, né, o termo inteligência, colocado aqui nessa questão do Livro dos Espíritos, né, repetindo que nós estudamos isso, que Deus e o infinito é a questão 1. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Compreendendo isso, nós passamos então a pensar o que seria esta causa, onde ela estaria, porque estamos andando na linha vertical do tempo, para frente ou para trás. Né? Há uma linha na história da humanidade desde que nós voltamos atrás pela arqueologia, há 10 mil anos atrás, como dizia o Raul Seixas, né, pela intuição. Eu nasci há 10 mil anos atrás. A linha do tempo que nós podemos medir através, hoje, do carbono 14, vai muito além da participação humana na história do planeta Terra, ficando por aqui a princípio, né? Da descoberta da escrita, dos desenhos rupestres nas cavernas, lá naquela região, né, do Oriente, lá nas regiões do Irã, do Iraque, da Pérsia antiga, daquelas regiões do deserto, onde ficaram lá as primeiras, né, pegadas, vamos dizer assim, da inteligência humana. Pegadas aonde o ábaco, né, onde se mediam aí as plantações, a matemática primitiva. Mas antes disso também haviam, né, hominídeos. E aí não se sabe onde é que está ainda o elo perdido biologicamente. Como dizia Platão, filosofando, vocês vejam que a gente vai transitando, né, assim, entre ciência, filosofia e religião de uma maneira quase que paralela dentro dos comentários e das citações, porque o único núcleo da questão é justamente esse, é filosofarmos, né, então a ciência, a filosofia e a religião, no sentido de que nós estamos andando em uma direção. E esta direção, ela precisa ser compreendida além da questão dimensional terra, física, unilateral, mas para o plano tridimensional, que é a nossa liberdade espiritual, que vai além da física que nós já compreendemos depois de passado tanto tempo, 2000 anos depois de Cristo, que não se compreendia também ainda muito no tempo de Allan Kardec, né? Se compreendia mais ou menos, basicamente, a lei da gravidade. Tanto que, quando os primeiros automóveis, né, surgiram e se achava que a velocidade de 30 km por hora poderia, né, explodir as pessoas que estavam dentro, se compreendeu aí algumas coisas. Rapidamente começou a avançar a revolução tecnológica e industrial para que nós chegássemos aí, cento e tantos anos depois, à física quântica, aos celulares, à internet e as forças do pensamento, né, que já estão agindo em alguns eletroeletrônicos dentro da nossa ação de pensamento, e ainda algumas questões de telepatia que ainda não estão bem claras, ou de intuição, mas que nós passaremos a compreender após esta revolução tecnológica e pandêmica deste período que nós estamos vivendo, de transformação interior. Isso, então, para que entendamos que a inteligência é cumulativa. O homem não começa sempre do ponto de partida, o ser humano, né, não, independente de sexo,
E nem mesmo as outras evoluções inferiores. Nós vejamos que até micro-organismos são mutantes, como esses casos aqui do coronavírus, que está nos trazendo aí este desafio, né, este checkmate, né, este enigma, né, tecnológico da cadeia de DNA que ainda nós não conseguimos achar. E que o próprio organismo, né, criado por Deus, a expressão de uma máquina perfeita, criada por uma origem que não é humana, vai encontrar através, né, da imunidade daqueles que se curaram, ou seja, o homem vai oferecer para o próprio homem a sua cura, né? O lobo do homem vai se transformar no anjo do homem, né? A imunidade, a sobrevivência, os que melhor se adaptarem em pensamento, em sentimento, porque vemos que a morte e a cura está se dando em todas as idades. Não se sabe quem morre e quem se cura, né? Pessoas idosas se curam e pessoas jovens que não estão no grupo de risco desencarnam. Então nós vamos refletir sobre tudo isso também ao entendermos as causas de dores e sofrimentos e aflições do mundo físico, ao entendermos a existência de um Deus Pai, causa de todas as coisas, inteligência suprema. Não podemos impor isso, o próprio Deus não quer impor isso. Né? E eu entendo isso de uma maneira simples. É tão chato quando você quer impor o seu sentimento no coração de outra pessoa, né? Porque ele respeita o livre-arbítrio daquela pessoa. Aquela pessoa que vai trazer de volta para si o seu amor, você não sabe o que é real, o que é irreal. E à medida que você vai se tornando mais sensível, essas filigranas, essas questões simples da relação, elas vão nos fazendo entender aquilo que São Francisco disse, né, que é melhor amar que ser amado. Né? Porque vamos além do orgulho que nos trava, né? Que quer receber, que quer vampirizar, que quer o poder, que quer a imposição, né? Que quer o predomínio, né? Que quer que as suas ideias funcionem e busca seguidores para isso, fanatizados, exércitos. Né? Então estamos entrando no limite da transição dos exércitos no poder para compreender os bem-aventurados, os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra, como disse Jesus. Num processo também de evolução da inteligência política e social que nós passaremos a viver em breve. Aí então entendemos que Deus permite que não o amemos, porque Ele é sensível ao amor perfeito. Ele permite que o reneguemos sem deixar de nos amar, porque como um pai amantíssimo, Ele é o amor incondicional. Não exige de nós nada. Né? Mas quando voltamos com a parábola do filho pródigo, aí ele, cheio de amor e respeito e gratidão, nos dá, né, a mão e nos leva ao paraíso perdido que deixamos para trás. De felicidades, de potencialidades, de realidades plenas, mas sem, porém, como Pai amantíssimo que é, nos convidar, com uma severidade amorosa, a colocarmos no lugar aquilo que deixamos para trás. Né? Às vezes, levianamente, né? Um irmão que ferimos, um sentimento de incompreensão, a incapacidade de termos paciência com o próximo, a intolerância, a falta de respeito, né? As ganâncias que tivemos em outras encarnações, nos dando, então, portanto, a necessidade do arrependimento e do resgate através da caridade, das boas obras, para que nós possamos, então, buscar a verdade que vai nos libertar, que é a certeza de que somos filhos de Deus, porque somos o suficientemente capazes de ter inteligência para perceber que esta força, esta inteligência suprema é organizada, é extremamente metódica, é com a perfeição que nós não temos ainda nem a noção do ser, mas que podemos intuir através das pequenas coisas, através do labor de cada dia, através dos processos administrativos que nós estamos tentando, né, codificar nesta era, onde muitas revistas especializadas de negócios fazem, como você vai ganhar mais dentro do seu processo de transformação, como você vai tratar melhor as pessoas dentro do processo da organização, visando lucros materiais, sim, mas com a certeza de que isso também pode servir para que nos amemos mais,
para que nosso lucro não seja somente o lucro material, porque nem só de pão vive o homem, disse Jesus Cristo, mas também o lucro de que nós vamos avançar na direção de uma sociedade melhor, agindo por uma sociedade melhor dentro de nós mesmos. Trazendo, através da disciplina moral que o nosso Pai Criador nos dá, a certeza de que tudo passa de ruim e aquilo que for necessário que aprendamos que não é tão bom assim, pela nossa visão estreita e limitada, é uma determinação também, né, pedagógica de Deus Criador. Então, para que compreendamos então a inteligência de Deus e a sua bondade, nós temos que aprofundar o conceito do que é inteligência, como eu fiz essa pequena explanação aqui. Nós temos que aprofundar a certeza de que o nosso Deus Criador vai sim nos atraindo como um pai gosta de ter na sua órbita a certeza de que os seus filhos estão felizes. E aí nós vamos ter também que avançar em todos os conceitos, o que é felicidade, né? O que é a transformação ética e moral, e aí, portanto, precisamos ter muita paciência, né, para aprofundar este senso filosófico dentro de nossas consciências e, acima de tudo, que o que é o mais difícil de tudo, é exemplificar. Exemplificar isso no dia a dia, nos atritos da rotina, das surpresas do comportamento do outro, que está em graus evolutivos diferentes de nós, seja quem for, né? Seja alguém no trânsito, seja um colega de trabalho, seja um cliente, seja um vizinho, seja o filho, seja a esposa, seja você mesmo, que vai se surpreender também, né, com coisas que você pode pensar e sentir e verbalizar, achando que isto não deveria nem existir, mas que está dentro de você também, porque aos poucos, né, se filtram das nossas vidas passadas. Nós vamos sabendo quem fomos em vidas passadas, quando acreditamos e temos a certeza disso, não encontramos mais as causas das nossas aflições nesta existência, mas ainda assim estamos sofrendo, na medida que vamos resolvendo os problemas, na medida que vamos nos comportando diante das adversidades, na medida que vamos entendendo, né, o poder de cada situação, de cada experiência, as suas limitações e as suas liberdades. E assim vamos avançando na direção do objetivo, que, como disse antes, não é somente, né, vivemos uma única existência de bom senso, mas avançarmos com este bom senso para sermos bons cristãos na imagem e semelhança de Deus, porque Cristo foi o exemplo daquilo que nós podemos atingir através daquilo que ele deixou como memória e daquilo que ele ainda está presente nos raios de evolução que nos traz pela sua vibração e pela sua ação ainda espiritual no plano terra, né, nos influenciando, agindo como uma personalidade, né, como um ser que foi como nós um dia, muito antes de nós, um irmão mais velho, mas que não abandona os seus irmãos mais novos, muito pelo contrário, busca aí auxiliar o pai na pedagogia do processo evolutivo, porque é assim que faz uma família, né, universalmente falando, o amor incondicional. A imagem e semelhança de Deus que vamos ter ainda não é muito clara também para nós nesse momento. Né? Como é que eu posso ser um Deus? Né? Então eu posso voar de um prédio? Né? Então eu posso levantar pessoas que desencarnaram? Posso acabar com essa pandemia num estalo de dedos? Talvez um dia. Né? Cristo fazia milagres. Cristo, né, tinha a possibilidade, sim, de ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda que, com o seu poder de pensamento, podia ir muito além daquilo que é possível imaginar. Nós sabemos, né, que existem, né, no limite das coisas, prestidigitadores que são capazes de fazer levitar um objeto. Por isso, fazendo levitar um objeto, 1 milímetro que seja, você pode multiplicar isto ao infinito. Se este cérebro, esta mente, esse espírito for transformado, né, ao infinito, ele pode levantar um planeta, um universo inteiro. Ele pode criar uma galáxia. Ele pode materializar mundos, né? Porque tudo aquilo que nós temos no menor grau de possibilidades pode ser multiplicado ao infinito. E aí entenderíamos o que quer dizer a causa de todas as causas.
como nós percebemos em nós, através do tempo, as transformações, não somente exteriores, físicas, mas também das nossas capacidades de compreensão. Nós mal e mal sabemos falar quando nascemos, buscamos aí aprendizados, e à medida, né, que um músico, um orador, um escritor, um médico vai compreendendo a sua profissão, um advogado, quem quer que seja, ele vai se tornando mais hábil. Um jogador de futebol é um exercício, né? E isso quer dizer inteligência acumulativa, né? É trabalho. E este trabalho, como disse Jesus, ainda também é feito por Deus. Então, nós indo para trás, no pseudo-tempo, que só existe mais na matéria, entenderíamos então que nós temos uma origem divina porque pensamos, existimos e somos incapazes de aniquilar a consciência. Temos limites, certo? Esses limites são a vontade de Deus, que nos dá um campo de ação de acordo que seja a possibilidade de expandirmos a nossa consciência pelas experiências que temos para chegarmos aí às graduações do universo infinito. Comparativamente, mais uma vez falando, quando você busca tarefas pedagógicas para filhos menores, para que eles possam estudar, e naquele campo de ação você não vai dar algo que seja maior do que o seu grau de compreensão, um pouco maior, mas não muito maior, para que ele tenha um desenvolvimento gradual, gradativo, ou seja, a natureza não dá saltos. A natureza da nossa convicção filosófica e religiosa e científica também é respeitada por Deus, assim como você respeita o grau de consciência de uma criança e assim sucessivamente à medida que ele vai passando as fases, falando de uma sociedade ideal, obviamente não das distorções, né, demoníacas que temos visto aí no final dos tempos desta época, né, aonde o joio seria separado do trigo, né, onde o bem e o mal ganhariam mais espaço, teoricamente, para que pudesse ficar mais clara a realidade, porque, como diz o ditado, à noite todos os gatos são pardos, né? Ou seja, é preciso saber, sim, né, quem estão à direita e quem estão à esquerda do Cristo. E aí vamos avançando nesta questão de Deus, né? Deus, então, nos deu o limite. Não sei quem é Deus, mas vou refletir sobre isso, né? O infinito, que significa o quê? Que nós vivemos e somos imortais. Ótimo, né? Então eu posso sair do meu corpo? Não. Né? Você precisa respeitar a determinação, os fluidos que você recebe de Deus, para que você possa seguir o caminho correto da evolução traçada, resolver os problemas que se aproximam de você, de sobrevivência, né? De ganhar o pão com o próprio rosto, o próprio suor do próprio rosto, de ter a certeza, né, de que Deus vai te dar trabalho, assim como os lírios do campo, que vai te dar solidariedade, que vai te dar amor. Mas então, o que vai acontecer neste momento, né? Nós estamos num mundo, já falei várias vezes sobre isso, de provas e expiações, onde temos a necessidade e a oportunidade de nos regenerarmos para vivermos em paz, numa terra mudada, onde esta inteligência acumulativa vai chegar numa nova fase de relação mundial de estados, até chegarmos ao governo mundial, no próximo futuro, onde a Organização das Nações Unidas vai entender mais ou menos, né, no primeiro momento, o que significa esta globalização, com a tecnologia que já temos, que você pode estar me vendo em qualquer parte do mundo nesse momento, e até fora dele, por que não? Aí nos planos espirituais também, né? Para que nós entendamos, então, que há muitos mistérios, entre aspas, que vão sendo desvendados, assim como as moradas na casa de Deus. Assim como nós podemos ter a noção de uma sociedade ideal, com bons pais, bons filhos, bons irmãos, nós temos as distorções desta sociedade, com questões infernais aí de pedofilia, de mortes, de assassinatos, de genocídios, de irresponsabilidades que estão ainda na fase animal humana, mais próximos do instinto, né, do que e das distorções que Deus permite que exista, porque é necessário que o mal venha, mas há daquele por quem ele vier, disse Jesus. E aí essas todas perguntas que vão surgir provocativas no meio dessas afirmações, você vai encontrar, sim, uma resposta dentro da doutrina espírita. Respostas que não podem ser dadas numa live de meia hora, 1 hora, 2 horas, mas que são todas perguntas válidas, que são necessários que você reflita sobre si mesmo, né?
que você encontre Deus, porque nós não podemos chegar a nenhum outro avanço dentro desta realidade se você não aceita o princípio básico da vida, que é que somos filhos de Deus. Seja o Deus, né, nosso Pai Criador, na relação que você tem com Ele. É individual. Né? É estranho, né, quando a gente acha, não, Deus conversou comigo. É realmente estranho, né, achar que nós temos esta relação íntima com Deus, né, dentro do respeito. Mas é possível entender isso de uma maneira humilde, aonde emocionalmente nós sentimos aquela suave brisa do amor, quando fazemos alguma coisa boa, quando nos desprendemos de algum sentimento de ira, de rancor, quando entendemos, né, que Ele nos perdoa infinitamente, mesmo que nós, sabendo já os caminhos a trilhar, deixamos por negligências e por oportunismo ou por reincidências em quedas morais e éticas, em muitos momentos de atraso espiritual, e aí rebeldemente nos queixamos disso, Ele ainda nos recebe e nos acolhe infinitamente. Né? Aceitando isso, nós passaremos a ter aí uma vida mais natural. Deus existe, Deus é Pai, Deus é Criador, e nos trará gradativamente a explicação de tudo o que está acontecendo também neste momento. Jesus já previu isso, deixou aí alguns sinais através dos evangelistas, deixou João Evangelista, né, trazer aí as visões desta época para que nós pudéssemos ter mais segurança, e acho que é para isso que serve a profecia, para você ter aí um déjà vu do que poderia ter acontecido, do que está acontecendo, e você ter aí uma segurança nas reflexões que você vai ter naquele momento. Assim como quando nós estudamos. Você precisa estudar, ler muitas vezes a mesma coisa para ter a leitura correta daquilo. Não é assim? Você precisa de uma informação, você precisa refletir sobre aquela informação, você precisa resumir aquela informação com correção, você precisa transmitir aquela informação com fidelidade, para que aquilo não gere maiores problemas que possam vir até, inclusive, a te atingir, porque todos estamos ligados numa única teia de energia, como falou Einstein, né, quando analisou a questão de tempo. Somos luz embrenhada numa única teia de energia, com formas, com vibrações, e assim ele explicou o tempo e a matéria também. E podemos ter aí uma noção simbologicamente clara, mas de fácil até relativa compreensão. Desta forma, então, é preciso entender a profecia. É preciso entender a vidência, é preciso entender a precognição das coisas. Desta forma, são as pequenas lições que Deus vai nos dando com o objetivo de você explicar para os outros, né, que é possível mudar o destino, que é possível evitar acontecimentos funestos, que é possível transformar comportamentos baseado naquilo que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E toda vez que trairmos esta relação, estamos, como resumido em algumas religiões, em infração à lei. Ou seja, como se estivéssemos gerando um colapso de energias, ondas passam a ser perturbadas, quando irrompem-se, né, uma teia quebrada de amor e bondade, o buraco numa tela, que se chama tela búdica, né, que é um dos corpos que nos atende à proteção espiritual, física e quântica, e aí você passa então a adquirir baixa vibração. Começa a entrar no teu corpo físico, né, como se fosse um cano estourado no seu banheiro, ou voltando água da pia a esgoto. Né? Você, quando age negativamente para o mal, você rompe a sua tela búdica e permite, né, que as baixas vibrações, os vírus, os cânceres, as doenças roubem a tua saúde. Né? E aquele fluido vital que você recebeu para viver uma vida plena de paz, de prosperidade, de uma reencarnação num mundo lindo como é o nosso, passa a se contaminar por todos os vírus, bactérias, né, maledicentes e maldosos que existem na água contaminada, né, na água insalubre. Portanto, é preciso que o amor cubra a multidão de pecados. Vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. E quando isso acontece, é porque ainda assim, né, determinação divina, por várias razões individuais, relacionadas aí ao mapa astral de cada um de nós. Espíritos criados. Ah, mas são 8 bilhões encarnados e mais 20 bilhões desencarnados, mais os outros planetas, mais o universo inteiro. Ah, Deus não tem tempo para mim. Mas se você buscar um administrador perfeito,
você é capaz de administrar um país, né? Mesmo que ele não tenha a contagem toda não, mas vamos imaginar uma realidade perfeita, né? Um homem capaz de saber exatamente quantas ovelhas ele tem, né? Exatamente o peso de cada uma, exatamente a quantidade de lã que esta ovelha vai dar, exatamente a quantidade de carne que ele vai ter, né? Um exemplo X, exatamente então quanto isso está valendo no mercado, exatamente o tempo que ele vai precisar levar para transportar tudo isso até o mercado, exatamente o custo que ele vai ter nisso, exatamente, inclusive, né, prevendo que pode encontrar ladrões que possam roubar a sua carga, o preço dos funcionários que ele vai pagar, o custo das alimentações que ele vai ter que dar, né, o dinheiro que ele vai receber no mercado de acordo com a mercadoria que chegar lá e de acordo com as negociações, né, e o tanto que ele vai receber de volta com o seu investimento. Desta forma, o tanto que ele vai retirar para investir na manutenção da sua fazenda, na compra de novos elementos para formar o seu rebanho, na multiplicação deste rebanho para uma nova depois negociação e assim por diante, e o tanto, né, de expansão que ele passa a ter com isso, porque ele pode calcular, não tendo aí imprevistos, que se ele vendeu 10 ovelhas, com o lucro das 10 ovelhas, ele vai tirar, né, uma parte para si, uma parte para investir no seu negócio e vai ter 15 ovelhas, e depois neste ciclo, né? Isso é a economia que nós estamos em xeque-mate neste momento, porque por algum motivo administrativo, Deus achou melhor, né, parar para contar o seu rebanho e para examinar de uma maneira mais próxima aqueles que estão doentes, aqueles que não estão, né, prontos para serem, né, tratados, né? Porque nós não somos ovelhas, não vamos para batedouro, né? É só uma metáfora, né? Poderia imaginar outra coisa. Aqueles que não estão prontos ainda para estar com a túnica nupcial, estarem com um processo melhor de subsistência e assim por diante. Então, no mesmo ponto filosófico da prestidigitação, aonde o homem é capaz, com o poder do pensamento, levantar uma colher, entortá-la com o poder do pensamento, lembra do Uri Geller, né? Era real isso, o poder da mente, né? Um administrador que seja capaz de fazer tudo isso com o rebanho, imagine Deus, multiplique isso ao infinito. Então ele é capaz, sim, né? E não tem problemas de memória como nós temos, né? Pode até usar o instrumento tecnológico, né? Nós usamos o instrumento tecnológico porque imitamos aí o poder do ser. A câmera do celular imita o olho, né? A memória do celular imita a formação de imagens que nós temos no pensamento, né? O som que é transmitido imita o ouvido, porque a vibração da voz faz um aparelho vibrar dentro do celular, depois ele vai se transformar numa onda que vai ser recodificado do outro lado, né? Ou em vários aparelhos. Veja que isso tem toda uma simbologia dentro do corpo humano também, que pode ser uma imitação perfeita, né, da máquina mais perfeita que nós somos incapazes de criar e de curar no momento por causa do coronavírus com perfeição, né? Deus pode, né? Não foi Deus que nos enviou. Deus sabe que nós permitimos, pela baixa vibração do nosso planeta, a existência e a presença de um vírus que nos deu um checkmate. O vírus está sendo mais inteligente do que nós neste momento. A ciência já sabe que a sua cadeia de DNA se associa, né, dentro do nosso código genético, e ali onde as falhas que nós criamos para nós mesmos no código genético serão aí a nossa própria morte, né, em casos graves, ou a nossa salvação em casos de uma genética mais forte. E aí a física quântica entra muito profundamente também. A baixa ou a alta vibração do pensamento, à medida que nós vamos avançando ou não. Então somos deuses, né? Agora não posso falar que somos deuses e achar que já atingimos um grau de perfeição se não compreendemos quem é Deus e quais são os seus desígnios. Não posso nem fazer uma oração nesse sentido,
né? Porque a minha oração será cega, a minha fé não será raciocinada, eu serei um discípulo fanático a partir do momento que eu perder o argumento e me sentir traído, né? Porque eu não compreendi a vontade de Deus na minha vida, ao me fazer muitas vezes passar por dificuldades, ao sofrer, ao perder entes queridos, na morte de crianças, na morte, né, de pessoas que aparentemente nós acharíamos que ficariam eternamente em nossas vidas. E ficarão eternamente em nossas vidas, mas nem sempre no mesmo plano, temporariamente, né? Nós encontramos o sucesso do amor para que ele se eternize, né? E ele se eternizará de acordo com os nossos atos, através, né, do respeito e através da credibilidade das nossas energias e através do processo evolutivo que nós passamos a buscar. Então vejamos, meus caros amigos, né, que quando estivermos juntos, né, no estudo da doutrina espírita, nós temos muitas coisas a exercitar na força do pensamento, na existência daquilo que somos, né, e na certeza, sim, sem rebeldia, de que Deus está no comando. É preciso entender que, estando Deus no comando, nós podemos então saber que ele não foi criado por ninguém, e não seremos iguais a ele, seremos sua imagem e semelhança. Mas passaremos a entender naquilo que não é obra humana a sua força maior. Naquilo que, né, eu tinha, quando morava com meu pai, um ovo de madeira perfeito. Né, e aquilo me servia assim como um exemplo. Perfeito o ovo de madeira, perfeito. Mas não tinha vida. Você pode fazer uma semente de madeira, mas não tinha vida. Nós não conseguimos fazer um inseto se multiplicar. Podemos criar robôs, mas a vida mesmo, né? A vida, a célula, uma célula nós somos incapazes de criar. Nós, eu digo, como humanidade científica. E agora estamos esnucados pelo coronavírus, que algumas pessoas estão morrendo, outras não, e não se sabe, né, como umas reagiram e outras não. Em qualquer pessoa que se curou do coronavírus está a resposta, só que nós não sabemos codificá-la. Né? Então é como você ter 1 milhão de computadores e não ter a senha. Né? É como você ter 1 milhão de possibilidades de entrar no universo com todas as memórias que salve e não saber uma vírgula. Né? A física quântica é muito parecida com isso, né? É como se a senha fosse aí algo que só receberemos quando tivermos o merecimento suficiente para isso. Não é um jogo, tá? É vida real. É dor e sofrimento real. Deus não brinca com as nossas consciências. Apenas só para que nós possamos entender essas analogias. Ou seja, nós temos aí dentro de cada um, todas as pessoas que se curaram do coronavírus têm a senha na imunidade do plasma sanguíneo que está sendo testado, né? Mas ali é que está a pesquisa científica para que nós possamos então saber como este micro-organismo se comporta e como ele transformou, né, uma célula saudável em uma traidora do corpo, produzindo, né, outros parasitas iguais a ele, se replicando e levando aí a infecções e a morte, no desespero do sistema imunológico. Perderam as batalhas, né? Vamos chegar a esse ponto. E outros podem vir, são as mutações. Mas Deus não quer aniquilar a humanidade. Isso, falando assim como cristão, é preciso que tenhamos certeza. Mas mesmo que quisesse, que chegasse o fim apocalíptico, que todos fossem desencarnar neste momento, a vida continua no plano espiritual. A morte não existe. Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá. Só que nós não podemos, com leviandade, simplesmente sermos suicidas. Né? Então, as determinações da Federação Espírita, vindas do plano espiritual, para todos aqueles que seguem aí seriamente a mediunidade, através da doutrina de Allan Kardec, que são as questões que estão no livro dos médiuns, né, com o exercício sério da mediunidade, significa respeitarmos, darmos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, dar a César o que é de César é respeitar a autoridade. Mesmo que a autoridade seja, né, com problemas aí, porque também existem ainda muitas com problemas, também passando pelo processo de transição, mas cada peça colocada onde está é porque Deus permitiu. Né? Não é um jogo, mas sim para o equilíbrio cósmico. Porque eu vejo que também nessa questão do coronavírus,
com o toque de recolher mundial, o próprio planeta está conseguindo respirar, está conseguindo se regenerar, as camadas de ozônio estão se recompondo, a natureza, né, através da vegetação, está conseguindo fazer a fotossíntese e colocar uma carga maior de oxigênio no ecossistema e menos gás carbônico e menos outros, né, componentes gerados pelo excesso de automóveis nas ruas, pelo excesso de fábricas produzindo coisas que nós não precisamos, porque a solidariedade neste momento é que está valendo, a economia tomou um cheque, mas muita gente inteligente, intuitiva, está dividindo com outros aquilo que não conseguíamos dividir antes por egoísmo. Né? Muitas empresas pararam de produzir só buscando mercados e dinheiro cumulativo para passar a produzir respiradores que vão fazer com que esse oxigênio em abundância que está voltando a ter no planeta Terra entre nos nossos pulmões e possamos então respirar um ar mais puro, né, com auxílio da tecnologia também, que é sagrada, que é divina. Vejam que é um ciclo de evolução, aonde está aí o cientista que não consegue resolver a questão do coronavírus e entra aí o checkmate para que Deus mostre que a humildade é que vai nos dar a resposta, mais ou menos como o efeito Bluetooth, né? Mais ou menos de quando assim estivermos vibratoriamente suficientemente solidários mundialmente, suficientemente humildes para compreender que somos todos irmãos, capazes de um Estado ajudar o outro e não ficar querendo se guerrear e predominar dentro dos Estados, né, os líderes primitivos não ficarem levando os seguidores fanáticos de um lado para o outro, mas entenderem que são incluídos numa única jurisdição coletiva kármica, numa única egrégora vibratória que Deus coloca para os nossos corações e para os nossos sentimentos e para a nossa ação. Então, a resposta vai surgir de vários lugares. Podemos entender assim como o próprio Espiritismo surgiu, né, de vários lugares, Allan Kardec codificou. Haverá, com certeza, isso não é profecia, isso é uma lógica, porque se fosse um homem só, né, neste momento, a trazer a resposta, nós estaríamos pensando como primitivos. Né? E aí não é isso mais que a humanidade precisa. Nós temos um nível intelectual bastante elevado, mas também com muitas inferioridades. Ainda queremos invadir o espaço marciano ou a Lua, mas não pensamos, né, que todo o gasto em pesquisa espacial poderia acabar com a fome no mundo com maior facilidade para depois chegarmos ao passo espacial. Então, ou seja, nós estamos vendo a grande desigualdade mundial nas pequenas e nas grandes instâncias, porque os países mais ricos, apesar do cheque-mate, estão querendo ali usar o seu dinheiro, o seu poder econômico contra os países mais pobres, comprando os respiradores para si, né, e deixando migalhas para os mais pobres. E dentro dos países mais pobres, tem as pessoas mais pobres desses países, aonde muitas vezes os pobres são mais solidários do que aqueles apegados, né, na sua economia, porque o seu comércio fechou, a sua rede de lojas está tendo prejuízo, porque os seus clientes, que eram os mais pobres, seus consumidores não estão pagando, e assim por diante neste ciclo, né? Enquanto isso, muita gente fazendo a caridade, muita gente, né, pensando não só em si, buscando, olha, doe, né, não vai acabar o leite da humanidade, então não custa você dar uma caixa de leite, não custa você dar aí um pouco de dinheiro, né, para ajudar os mais carentes e as pessoas também, por esse sentido, fora da caridade não há salvação. Sem julgamentos, porque aí a caridade também moral precisa ser exercitada. Sem julgarmos, né, até a gente cai, assim, nessa questão, até que a ficha caia da pandemia, até que o isolamento social passe a te trazer as intuições corretas, até que você passe a compreender o que é realmente a vontade de Deus sobre o teu destino, você passa também a entrar, como cidadãos que somos, às vezes na questão política, no posicionamento, na lógica, né, no mau comportamento de algumas autoridades. Só Chico Xavier, neste momento moderno, né, e Divaldo Franco, que é um líder da Federação Espírita muito importante, conseguiu ser melhor que outros. E não se aproximou, claro, de Jesus Cristo, mas sabia-se Jesus Cristo comportar politicamente quando estava diante de autoridades, né, poderosas. Né? Respeitou, inclusive, a decisão de Herodes, sem usar poderes extrasensoriais, que tinha, né? Porque Jesus era já naquele momento um ser amadurecido e poderia ter se libertado da crucificação se assim o quisesse.
mas ele achou melhor exemplificar, né, a necessidade de, como Gandhi mais tarde fez, de não reagir com violência, né, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido, né, mandou Pedro guardar a espada, mandou a docilidade, né, transformar o coração humano, mesmo que isso levasse tempo, mas acreditando na imortalidade da alma, tinha certeza que suas palavras não passariam e que a violência passaria. E disse: bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra. Há um projeto de Deus em tudo isso, né? A terra é uma das moradas de Deus, muito importante, sagrada. Nós, cada um de nós, porque se Deus é humildade suprema, né, ele não vai querer simplesmente amar os seus filhos de sucesso. Né? Ele deu isso na questão da parábola do filho pródigo, né? Vai amar todos. Né? E um pai sabe que se ele tem vários filhos, um pode ter sucesso e o outro não, ele os ama igualmente. Ele vai se sentir feliz e satisfeito pelo sucesso de um, e vai se sentir infeliz e insatisfeito pelo sucesso de outro, e enquanto não encontrar aí o equilíbrio, não se sentirá descansado. Essa compreensão de Deus é muito importante para que nós avancemos na questão do desenvolvimento moral e ético, para que nós entendamos, então, as outras determinações de Deus, entendamos a mediunidade, entendamos os fluidos, entendamos a questão da lei de causa e efeito, que eu não quero mais chamar de karma, porque foi retirado isso, né, da compreensão do Espiritismo, porque é mais dentro da questão do hinduísmo, né? Mas, assim, podemos transmitir informações e há um prazer nisso tudo, que fica aí a questão de que tenhamos muita vontade de estudar, a vontade de compreender, de aprofundar os nossos sentimentos na direção da possibilidade de termos uma fé maior e mais profunda, que não nos desespere neste momento, né? Que não nos leve a cometer aí atos irresponsáveis e que nos traga mais negatividade na questão de administração do nosso destino espiritual. Se vai, não peque mais para que algo pior não te aconteça, significa o quê? Controlar os preços, por exemplo, né? Você não abusar na falta de álcool gel, de leite, de alguma coisa, não abusar da necessidade das pessoas, não buscar os vendilhões do templo. Né? Lembremos esta parábola, é um momento onde mundialmente tudo está cristianizado. Então nós teremos tudo aquilo que Jesus Cristo falou de uma forma global. Teremos os bons e os maus, teremos os inseguros, teremos os que não buscam um posicionamento porque não querem se expor na questão de Jesus Cristo, então não ficam, né, os que lavam as suas mãos, né, os fariseus que por fora tinham grandes, né, limpezas e atos exteriores, mas que por dentro, né, eram hipócritas, os falsos cristos e os falsos profetas, né, que estarão aí abusando dos seus poderes para levar cegamente os seus rebanhos, né, ao abismo, à boca dos lobos, né? Nós teremos a figueira seca, porque muitas questões não vão consolar as pessoas. Então, são árvores religiosas que não deram frutos e que vão secar, porque elas não vão ter mais seguidores, porque elas não terão o consolo, não terá raciocínio para isso. Né? A parábola do bom samaritano, que é atender aquele que está cansado na beira da estrada, sem julgamento, ou seja, aquele que vem e que quer, né, buscar a Deus, seja ele quem for, através da caridade, neste momento econômico, moral e material. E teremos outras tantas, né, de não jogar pérolas aos porcos, ou seja, não adianta sairmos em pregação para falarmos para quem não quer escutar. Né? Tudo isso vale para nós também, óbvio. Né? Não adianta dizer Senhor, Senhor, e num momento, né, de impulso emocional, achar que a perfeição vai acontecer de sobressalto neste momento, e que a natureza vai dar um salto, e que através dessa compreensão intelectual vamos avançar perfeitamente moralmente, com comportamentos que vão enlouquecer os nossos familiares, a sociedade que nós vivemos, com comportamentos estranhos. Não adianta, também sermos hipócritas. Então tudo isso é o momento de colocarmos como cartas na mesa, né? Não, ou seja, como Jesus disse, né? Não adianta acendermos uma luz e deixarmos embaixo, né, da mesa, né, com as palavras da época, mas é mais ou menos isso: a luz do conhecimento, a luz da imortalidade da alma, a luz das causas anteriores das aflições, caso não compreendamos o sofrimento de agora, porque nós vemos que nesta pandemia
houve assim um agente mundial de ativação de karmas diferentes. Pessoas que perderam o seu carrinho de picolé, até pessoas que estão em grandes mansões, estão paradas pela mesma doença. Pessoas que, né, que vão estar nas filas dos hospitais, despertando a sensibilidade alheia, e pessoas que com grandes mansões vão morrer em casa. Então, quer dizer, não se sabe exatamente o que vai acontecer ainda, porque Deus achou por bem ainda não liberar, vamos dizer assim, a intuição da cura. Mas alguém duvida que ele saiba a resposta? Alguém perguntou, será com humildade? Será que realmente, né, está sendo suficiente o grau de orações que nós estamos tendo e de transformação para que nós possamos entender a vontade de Deus, que não é simplesmente manter a nossa presença no corpo físico, mas também saber que se desencarnarmos, né, há uma necessidade para isso, né, para aquela teia, aquela nuvem evolutiva, né? E também entra aí uma outra parábola de Jesus, que era deixar os mortos enterrar os seus mortos, mortos para a carne, né? E cegos para o espírito, ou seja, né, apegados a cadáveres, que têm todo o seu respeito, e cegos para pensar que a vida continua depois. Então, quando disse Jesus, busca a verdade te libertará, é todas essas questões. Não importa o que aconteça, né? Nós não vamos cruelmente estar jogados na pandemia à mercê da vontade de Deus, se não deixarmos de acreditar que Ele é Pai e que Ele está nos protegendo e que há uma ação administrativa coletiva que está acontecendo nesse momento, minimizada pela vontade de Deus, e talvez porque a gente evoluiu um pouquinho, que seja, né, na questão da violência, né? As guerras pararam em alguns lugares, é uma hipocrisia, é verdade, para uma guerra por causa de uma gripe coletiva, assim, né, a Convenção de Genebra, por exemplo, também é uma hipocrisia, as normas, né, para você matar o teu semelhante, né? É óbvio que é uma hipocrisia, é um momento de transição. Então, no momento de transição, o que você tira? Você tira um armário de casa e ele está com os pés podres, muitas vezes, né? Ou está corroído por cupins. Agora você tira outro que ficou legal, então você vai usar. Você tira um livro do armário, ele está comido pelas traças, ele está mofado, ele se desmanchou. Agora você tira um outro que ficou legal. Depende da sua conservação, depende do seu grau de merecimento, depende de como você agiu pregressamente neste período, onde todas as informações foram sendo passadas gradativamente. É esse momento, né? A administração do universo pela vontade de Deus, né? Recebida, intuída, porque Jesus sabia, né, Pai, né? Que seja feita a tua vontade, a oração mais perfeita, mais bonita e mais humilde, né? Que um ser cristificado pudesse trazer para o nosso planeta, ou seja, numa expansão cósmica de muitos bilhões de anos à nossa frente, considerando a questão da inteligência cumulativa, e que é uma asa do espírito, e que a partir disso nós podemos escolher as emoções que nós queremos exercitar. Jesus Cristo já tinha passado por isso muito mais vezes do que nós, na reflexão da dualidade, do certo e do errado. E pelo que se tem, né, na literatura, escolheu mais vezes o certo do que o errado, evoluindo mais rapidamente. Não quer dizer que ele teve privilégios na lei, ele usou a sua inteligência. A necessidade, por exemplo, de compreendermos, puxa vida, se eu for humilde, né, se eu tratar as pessoas com mais respeito, se eu tratar a vida com mais paciência, eu vou ter melhores frutos. Então, essa é uma decisão intelectual. Você decide intelectualmente e você passa a sentir a humildade, né? E você supera o orgulho. Agora, se você escolher a raiva, rancor e ódios, também não, eu não vou falar com aquela pessoa porque a ofensa foi muito grande. Então você escolhe manter o coração endurecido. O coração é movido também pela razão, né? As paixões, grandes paixões, né, descontroladas, também são movidas pela inteligência irresponsável, por uma falta de fé, por uma falta de compreensão da lei de causa e efeito, a corrupção, né? A mesma maneira, você achar, por exemplo, né, que um advogado, com todas as leis e jurisdições que ele tenha, que tire bandidos
da sua posição física e receba dinheiro por isso, que defenda o narcotráfico e receba dinheiro por isso, ele está também adquirindo, né, aqueles buracos na teia búdica onde está entrando esgoto na sua aura, e aquilo vai gerar uma contaminação que depois, para ele se desinfectar desta lei de causa e efeito, vai ter que ser né, micro-organismo por micro-organismo, representando simbolicamente cada um que ele prejudicou, irmãozinho, onde ele deveria ter levado a evolução, com a sua inteligência, com o seu grau de possibilidades. Cada um segundo as suas obras, na lei de causa e efeito. Mas quando você faz o bem, você recebe luz. Né? E essa luz te amplia, essa luz te dá força, você recebe bons fluidos, essa luz te faz livre, né? Porque e ela te cura, inclusive, né? Vai e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Você recebe, então, desculpe, pelo perdão e pelo arrependimento, a possibilidade infinita de recomeçar. Então eu acho que é por aí, né? Eu acho que nós estamos aqui no limite da orientação por este momento, pela questão que já talvez tenha ultrapassado do tempo, pela necessidade de buscarmos, né, a verdade para que nos liberte. O infinito, então, será um... Veja que nós falamos só sobre Deus e inteligência, né? Só não, muito, né? Sobre Deus, sobre inteligência, que nos deu aí uma possibilidade de refletirmos muito além daquilo que é o superficial na questão do espiritismo e que pode, de uma maneira muito profunda, nos tratar a consciência neste momento, nos ajudar a manter a felicidade, independente das questões econômicas, que mais adiante também serão resolvidas e precisam ser, né? Mas tendo a certeza de que o infinito, né? Aquilo que não tem começo, não tem fim, o desconhecido, todo desconhecido é infinito, né? E aí o Allan Kardec pergunta se poderíamos dizer que Deus é infinito. O próprio livro dos Espíritos responde através dos Espíritos para concluir. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens. Veja bem, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Né? Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. Definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Ou seja, definir que Deus é infinito seria colocar ele dentro do infinito, mas ele é mais do que isso, né, pelo que se entende. Então, veja bem que o próprio infinito, né, está subordinado a Deus. Filosoficamente coloca aí o texto. E muito mais, né, queridos irmãos, queridos amigos, muito obrigado, você que esteve até aqui, eu espero que a gente possa nos encontrarmos pessoalmente e seguirmos refletindo sobre essas coisas. Tenha fôlego, busca a verdade te libertará e fiquemos com Deus. E com Jesus Cristo, claro, nosso irmão querido, maior, que esteve presente aqui conosco. Muito obrigado, seja feita a vontade do nosso Deus Criador e que assim seja. Valeu, até a próxima.